Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou a Sheila Campagna, artista da dança, trabalhando como professora dentro e fora do ambiente escolar. E aqui nesse canal, a nossa ideia é trazer para vocês sugestões, ferramentas, ideias para trabalhar a dança dentro da escola de maneira significativa. Se você já me acompanha por aqui, está percebendo que tem algumas coisas diferentes, né? A cor do cabelo mudou, espero que vocês tenham curtido. A voz tá meio diferente também, eu vim de uma semana aí bem rouca, sem voz, porque o tempo tá muito seco aqui na nossa cidade. Mas estou me hidratando e é isso que tem pra hoje, né, gente? Vai ser um vídeo aqui com essa voz mesmo, meio diferentona, tá bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas propostas para a gente trabalhar as relações do corpo com o espaço. Duas atividades que eu gosto muito de fazer com os meus alunos. Já fiz também com várias idades dentro da escola e funcionam muito. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu já vou te pedir para se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito. E deixar aquele joinha aqui se esse vídeo fizer sentido para você e você gostar, né? Se ele contribuir aí para suas práticas, deixa o seu like que nos ajuda a alcançar cada vez mais pessoas. A primeira atividade que eu vou falar hoje é do camaleão, que é uma atividade que às vezes eu faço no início da aula como um aquecimento. Já fiz no final também. Depois as crianças pedem para repetir toda a aula. É uma delícia e trabalha essas relações do corpo com o espaço, que é o nosso tema de hoje. Então, por que esse nome de camaleão, né? Eu pergunto para as crianças se elas conhecem esse animal e o que é que ele tem de especial. Ah, professora, ele se camufla no espaço, né? Ele se esconde dos predadores. Ele muda a cor dele de acordo com o ambiente. E aí eu falo para eles, então, aqui a gente também vai virar um camaleão, só que como a gente não consegue trocar a cor da nossa pele, a gente vai trocar e vai se adaptar a partir do formato do nosso corpo. Então, como assim? Aí eu coloco uma música para todo mundo dançar. Quando eu paro a música, então é mais ou menos a ideia de uma brincadeira da estátua, tá bom? Quando a música para, todo mundo tem que buscar um objeto do espaço, objeto ou a própria parede, chão, o teto, ventilador, então garrafinha de água, um livro, uma estante, qualquer coisa que tenha em volta de vocês nesse espaço, você vai perto dessa coisa e pega o formato dessa coisa, desse objeto, desse espaço. E aí eles têm que ficar lá paradinhos e pegar o formato. Depois eu volto à música, todo mundo dança pelo espaço ou caminha pelo espaço, se tiver alunos mais tímidos, pode caminhar. Só não vale ficar parado. E aí quando a música para, vai para perto de outro objeto e pega o formato. E aí é muito legal porque os alunos vão percebendo tudo isso que tem em volta deles e começam a se relacionar com tudo isso. A se relacionar com o espaço e também com os outros colegas, né? Muitas vezes dois alunos vão fazer o mesmo objeto e daí eles percebem como é que cada um fez de uma forma diferente esse mesmo objeto. Como é que faz para não trombar ali com os amigos nessa hora, porque para a música eles têm que ir bem rapidinho e pegar o formato ali de alguma coisa. Chame a atenção deles para algum objeto que de repente ninguém fez ainda. Em cada vez que você parou a música, ninguém percebeu aquela garrafinha de água que está lá no cantinho, por exemplo. Ou a lata de lixo da sala. Chame a atenção, você pode falar, pessoal, tem objeto que ninguém fez ainda, presta atenção. Porque assim a gente está ampliando essa percepção deles a respeito do que é que tem ao redor deles no espaço e do que é que eles podem fazer com tudo isso. Ao final você pode pedir para cada um escolher a pose que mais gostou de fazer, o formato que achou mais interessante e mostrar para os amigos. Ou até que cada um escolha um objeto mesmo que dê para pegar, né? Uma garrafinha, um tênis, algo que tem ali na sala de aula. E de repente montar alguma coisa, uma movimentação com esse objeto, seriam continuações possíveis, tá? Mas em geral eu faço essa primeira parte, que é como uma estátua. Assim eles percebem melhor o espaço, se relacionam com os amigos e vão moldando o corpo de diferentes formas e que eles nem tinham pensado antes, né? Esse formato com o corpo, eles vão... E é um ótimo quebra-gelo também. Eu já fiz no ensino médio, para turmas que estavam assim mais tímidas, retraídas. A hora que eles saem correndo pela sala e um pega o formato da cadeira, o outro vira um ventilador, pronto, né? Todo mundo começa a dar risada, esse é um momento de quebra-gelo mesmo, a coisa começa a ficar mais descontraída. Então essa brincadeira do camaleão vale nesse sentido também e funciona muito.
Então esse é o camaleão, faz aí depois e me conta como é que foi, que eu sei que vai ser sucesso. E a segunda proposta de hoje tem a ver com os níveis espaciais. Então muita gente faz confusão a respeito do que é nível espacial, plano. Então tem gente que fala plano, alto, médio e baixo e aí acaba fazendo umas confusões na nomenclatura. De acordo com Rudolf Laban, né, que é um dos autores que eu mais sigo, principalmente no meu trabalho dentro da escola, que foi um pesquisador, coreógrafo, bailarino, estudioso do movimento humano, né, e do movimento na dança também. Tem mais vídeos aqui no canal onde eu falo sobre ele e vale a pena pesquisar bastante. Então, partindo de Rudolf Laban, a nomenclatura correta, quando a gente fala sobre dançar próximo ao chão, né, é nível baixo. Quando eu estou um pouquinho mais em pé, estou no meio do caminho ali, estou ajoelhado, estou caminhando como um animal, nível médio. E quando eu estou de pé, saltando, girando sobre o apoio dos dois pés, de um pé só, eu estou no nível alto. Não são planos, tá bom? Os planos dentro da nomenclatura do Rudolf Laban e desse estudo, esse registro dos movimentos que ele fez, os planos são outra coisa e que a gente pode estudar num outro vídeo. Se vocês quiserem, me deixa aqui nos comentários falando que vocês querem entender mais sobre o que são os planos e os níveis do Laban, tá bom? Então, quando a gente fala de níveis, a gente está falando do nível alto, médio e baixo, da proximidade do corpo com o chão, tá? Para trabalhar esses níveis, eu gosto de fazer, por exemplo, uma atividade em que eles tenham que atravessar a sala ou o espaço que você tem aí. Os alunos têm que atravessar e aí eu vou pedir para eles atravessarem num determinado nível. Então, normalmente eu começo pelo nível baixo já. Explico para eles que eles têm que atravessar o espaço sem levantar, tem que atravessar o espaço estando bem próximos ao chão. Então eles podem rolar, podem rastejar, pode virar cambalhota, né, um rolamento. E pergunto para eles o que mais dá para fazer no nível baixo e se deslocando, né, saindo do lugar para você chegar do outro lado da sala. E aí eu vou chamando os alunos em duplas ou trios para caber no espaço, né, depende do espaço que você tem aí. Eu vou chamando então uma dupla, daí eles atravessam, rastejando, rolando pelo chão. Aí vem a próxima dupla e vão assim atravessando e percebendo as possibilidades, eles vão explorando essas possibilidades de movimentação no nível baixo. Atravessa uma vez, atravessa duas. Depois, às vezes, eu vou direto para o nível alto, esses que me parecem que são mais fáceis da gente compreender no corpo, né? E as possibilidades disso também. Então, às vezes eu já vou para o nível alto, peço para eles atravessarem no nível alto. Pessoal, o que eu posso fazer estando no nível alto? Só caminhar? Correr? Posso correr. Posso girar? Posso saltar? Quero ver então uma maneira bem criativa de atravessar o nosso espaço no nível alto. Não vale abaixar agora. E aí eles atravessam no nível alto, para um lado, para o outro, atravessa de novo. E depois eu vou para o nível médio e falo para eles que agora é o meio do caminho. A gente não pode ficar totalmente de pé e não pode sentar, por exemplo. A gente vai trabalhar nesse meio do caminho e vocês têm que atravessar o espaço agora no nível médio. Em geral, os alunos acabam criando ali coisas muito legais. Aqueles mais tímidos vão acabar só caminhando, por exemplo, e tá tudo bem, né? Enxergar o ritmo ali de cada aluno de se abrir para a proposta e de criar coisas mirabolantes, né? Cada um vai responder a esse estímulo corporal de uma maneira diferente. O que você vai avaliar é se ele está realmente cumprindo o nível da altura ali no espaço que você pediu. Então você tem uma régua ali para avaliar se está certo ou se está errado dentro dos níveis que você pediu. Você tem um critério, né, para avaliar, mas cada um vai responder à sua maneira. Alguns vão criar coisas incríveis e outros vão caminhar, vão fazer o mínimo possível, ou por timidez, ou porque aquele dia também não quer participar muito. Depois que a gente atravessou explorando os 3 níveis, eu peço para cada um escolher um dos níveis que mais gostou e atravessa nesse nível, ou cada dupla combinar então 2 amigos juntos o nível em que eles vão atravessar. Eu e meu amigo a gente decidiu que vai atravessar no nível alto. Então combinem entre vocês os movimentos que vocês querem fazer nesse nível
e vamos atravessar a sala de novo. Então dá um tempinho ali para eles pensarem, treinarem mesmo, né? Ensaiarem, e daí eles atravessam, cada dupla no nível que escolheu, por exemplo. Depois, uma outra continuação ainda, pode ser pedir para eles coreografarem mesmo essa trajetória deles de atravessar, coreografar com a dupla, ou coreografar em grupos um pouquinho maiores, e coreografar então esse deslocamento. Ou eu divido também os alunos em grupos e sorteio um nível para cada grupo. Então eu divido em 3 grupos ou mais, né? Mas em que um grupo vai pegar o papelzinho com o nível alto, o outro vai pegar o médio, o outro vai pegar o nível baixo. E aí eles têm que montar uma sequência de movimentos só naquele nível. Não pode sair do nível, então eu não posso subir e descer. Eu tenho que, tirei o papelzinho, eu tenho que montar uma sequência de movimentos seguindo aquele nível espacial. E aqui entra o estímulo musical também. Você pode colocar diferentes músicas e pedir para eles encaixarem no pulso dessas músicas. Normalmente eu coloco uma música só para todos os grupos coreografarem, que acaba sendo mais fácil. E aí eu deixo aquela música rolando, né? Deixo aquela música tocando, enquanto os grupos estão pensando e vão coreografar ali. Normalmente isso vai para uma outra aula ou para mais 2 aulas, em que eles terminem a sequência deles e possam lá apresentar para os amigos. Em geral, eu peço para eles também fazerem uma pose final, para a gente saber que aquela pequena coreografia terminou. Posso colocar um tempo mínimo também. Pessoal, a sequência tem que começar aqui no início da música e vai até 30 segundos, pelo menos. É um exemplo, tá? Você pode pedir mais tempo do que isso ou menos, mas para que eles tenham que criar e pensar mesmo o que a gente pode fazer no nível baixo, como é que eu posso dançar no nível médio, o que a gente pode fazer juntos aqui no nível alto, dependendo ali do papel que eles sortearam. E aqui a gente já tem novamente sequências então de movimento, a gente já tem um início de uma composição coreográfica em que os alunos estão organizando então os movimentos que eles querem fazer, ensaiando ali com os amigos e cumprindo, organizando esses movimentos dentro do espaço, né? Cumprindo com esse desafio aí do nível de altura, né? Que eles sortearam lá. Então tem que cumprir, dançar só no nível alto, só no nível médio ou só no nível baixo. Aí cada grupo apresenta para os demais. Normalmente eu peço para os outros adivinharem qual é o nível daquele grupo que está apresentando, né? Normalmente é bem fácil de adivinhar, a não ser o nível médio, às vezes dá algumas dúvidas ali. É bem fácil de adivinhar, mas eu peço isso para eles mesmo assim, porque daí eu estou chamando a atenção dessa plateia que está assistindo o trabalho do amigo, eu chamo a atenção deles para que eles olhem para o trabalho de acordo com esse critério que foi estabelecido, né? E que a gente saia daquela questão de, eu gostei do trabalho desse grupo, e aquele grupo eu não gostei. Quando a gente abre uma roda de conversa depois, né? E aí vem esses comentários. Então a gente sai do gostei ou não gostei, porque é meu amigo ou porque eu não tenho tanta afinidade. Não, quem está na plateia vai assistir o trabalho dos amigos sob esse olhar, com esse olhar crítico, de saber se o grupo está cumprindo com o desafio que foi dado pela professora ou não cumpriu. Cumpriu de forma, né? Cumpriu o tempo pré-estabelecido de 30 segundos, fizeram no nível alto, eles conseguiram pensar em vários movimentos no nível médio ou não, tá? Então quem está assistindo essa plateia também está sendo estimulada a olhar de forma crítica para o trabalho dos amigos. Então são essas as 2 propostas que eu tenho hoje aqui para vocês. O camaleão, trabalhando relações do corpo com o espaço e a percepção desse espaço de uma maneira bem lúdica. E depois os níveis espaciais sendo trabalhados, primeiro em deslocamento e depois com criações em grupos. Se esse vídeo fez sentido para você e você acha que vai contribuir aí na sua prática, já deixa aquele like aqui para nos ajudar, tá bom? Não esquece. E se você quer se aprofundar nesse tema da dança na escola, sendo feita de maneira significativa, com processo, né? E práticas que vão fazer sentido para os alunos, e quer ter um material, um acervo infinito de ideias aí na sua mão, vem conhecer os nossos materiais para educadores que estão aqui na descrição desse vídeo. Tem vários formatos, tem formato PDF, tem formato de videoaulas, de curso online. Vem aqui conferir os links aqui embaixo que você não vai se arrepender. É facilidade para o seu planejamento e para as suas práticas. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Obrigada pela sua atenção.
Um abraço e até a próxima!